Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Bom dia, você que está chegando aqui, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar no Facebook, se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, você que está pelo YouTube. E claro, convido você a abrir sua conta no Nação BRB Fla com o cupom PAPA ou Paparazzo no link do comentário fixado. Você que está no Face, vai lá direto na loja do iOS ou Android e baixe agora mesmo o Nação BRB Fla. Ou tem o link também que a gente coloca na descrição, né? Então agradeço demais aí a audiência de vocês, você ajuda demais o Flamengo abrindo sua conta no Nação BRB Fla. A gente tem muita notícia para trazer para vocês aqui, né? Mercado da bola bombando. A gente teve o Júlio Miguel Neto trazendo uma informação, né, uma atualização com relação a Salcedo e também ao Soteldo, né? A gente, infelizmente, que estava torcendo pela vinda do Salcedo, do Carlos Salcedo, que estava no Tigres do México, com essa informação do Júlio de que ele está acertando a sua ida para o Toronto, mesma equipe que negocia a saída do Soteldo. Então, o Júlio avisa que o Salcedo está a caminho do Toronto e que, com isso, o Soteldo deve estar saindo numa operação casada e a possibilidade do Soteldo fechar com o Tigres é grande, segundo o jornalista. Então, o Flamengo pode estar numa operação casada de Tigres e Toronto, perdendo 2 jogadores numa jogada só. Dois jogadores que eram especulados no Flamengo e que a torcida do Flamengo estava torcendo que fossem contratados. E com isso, os torcedores do Flamengo nas redes começam a reclamar que somente tem saídas, que o Flamengo está priorizando as saídas, que o Flamengo ainda não pensa em contratar, que o Flamengo não contratou ninguém, que o Flamengo zerou nas contratações até o momento. E os torcedores estão chateados com razão, porque há uma preocupação muito grande com relação ao ano de 2022, após tudo que aconteceu no final de 2021. O torcedor, ele quer algo que lhe dê uma tranquilidade, por mais que seja um planejamento da diretoria, que também erra, é normal. A gente ontem reclamou do planejamento errado, da questão da Copinha, praticamente entregando a Copa São Paulo, né? Trazendo 7 dos principais jogadores para a disputa do Carioca. Tem erros, tem lambanças também, toda a diretoria erra. Tem acertos. Agora, a torcida do Flamengo, ela não é obrigada a ter paciência, ela não tem mais paciência com determinadas situações e está incomodando essa demora pela contratação. A gente vê isso nos comentários, o torcedor está chateado com isso e esse duplo vacilo, né? Vamos colocar entre aspas aí o vacilo, porque em momento algum a diretoria do Flamengo confirmou o interesse em Soteldo ou Salcedo, apenas, né, as notícias de vários veículos traziam essas informações. Esse duplo vacilo deixa os torcedores do Flamengo bem irritados, isso aí é normal. A gente também tem algumas situações aí de mercado para estar falando com vocês, que a prioridade, apesar da notícia que ontem à noite saiu, a gente já vai falar sobre isso, que uma nova proposta por Michael deve chegar nesta segunda-feira, tá? E a prioridade do time árabe, o Al Hilal, segue sendo a contratação de Michael e não Bruno Henrique, tá? Apesar dessa notícia que trouxeram ontem, o Bruno Henrique não é a prioridade do Al Hilal, eles estão tentando ainda o Michael. A primeira investida do clube árabe foi de 8,25 milhões de dólares, informação do Caê Mota. A gente trouxe a informação da proposta primeiro, o Caê, numa dobradinha também, trouxe o valor, né? E o nome do clube foi trazido primeiro, né? Eu achei que tinha sido o Jornal Dia, mas depois eu vi que primeiro quem trouxe o nome do clube foi o Flazoeiro. Então, a galera, é o que eu falo, cara, os canais se completam, os jornalistas se completam. O Jornal Dia, o Vene, acho que trouxe também uma informação nova lá de... não sei se foram não foi o clube, mas foi que o Flamengo não iria aceitar, né? Então todo mundo, cada um vai trazendo um pouquinho e a gente vai sabendo o que realmente está acontecendo. A primeira investida do Flamengo então foi de 8,25 milhões de dólares pelo atacante, mas o Flamengo teria recusado. E aí a diretoria do Flamengo deixou claro que só abre algum tipo de negociação com valores maiores, tá? A informação aí que o Flamengo está aguardando valores maiores é do André Rocha, do UOL.
Também a informação que saiu ontem relacionada ao Bruno Henrique foi que segundo o site torcedores.com, com a recusa do Flamengo na negociação, não aceitando os valores do Michael, o Al Hilal não quer ficar de mãos abanando e visa 2 nomes brasileiros para levar para o mundo árabe. As opções seriam o Bruno Henrique e o Ferreirinha do Grêmio. Lembrando aí que na lista de prioridades estaria o Michael, e a gente já passou para vocês que continua, tá? Apesar dessa informação de Bruno Henrique e Ferreirinha, na lista do Al Hilal o Michael está em primeira opção, tá? Então há essa possibilidade ainda do Michael ser contratado. E aí o torcedor do Flamengo mais uma vez fala: pô, o Michael, justo quem foi muito bem em 2021, justo o nosso Michael, que, pô, é o nosso menino maluquinho. Pois é uma possibilidade a saída do Michael, a negociação prossegue, e o torcedor ele vai ficar muito irritado até por não ter opções aí para contratação, vão secando, né? A fonte vai secando, por exemplo, o Salcedo, o Soteldo e outras saídas como o Kennedy, outros jogadores também do profissional do Flamengo que estão saindo. São situações que deixam os jogadores, no caso a folha de pagamento dos jogadores mais leve. Sim, isso é importante. O Flamengo está com a folha hoje mais enxuta e tem condição de contratar outros jogadores, mas ao mesmo tempo o torcedor ele não quer saber disso. Ele coloca lá na planilha dele assim: o torcedor, porra, o Flamengo só vende. Vende. Cadê a reposição? Cadê a contratação? E a gente entende o torcedor, né? O torcedor, ele quer o Flamengo forte e fica com medo de só saídas. Ele reclama e pede saída de jogador. Mas quando começa a sair todo mundo, ele também reclama que não chega. Então, Flamengo é isso aí, meu amigo. Se você quis ser dirigente do Flamengo, e tem que entender que a pressão vem o tempo todo. Mas eu não tenho dúvida que eles estão avaliando tudo aí. Só espero que a decisão seja certa, como foi em algumas outras janelas. Infelizmente, eu ainda estou chateado com a decisão da diretoria com relação à Copa São Paulo. Vamos acompanhar imagens do treino do Flamengo. Eles não disponibilizaram imagens do jogo treino, né, do Flamengo contra o Nova Iguaçu, que foi na tarde passada. Inclusive, a gente sabe que o Paulo Souza acompanhou com a sua comissão, mandou que o jogo treino Flamengo e Nova Iguaçu fosse realizado no campo 1 do Ninho do Urubu. E aí até informação da Isabelle Costa, que ela também trouxe que o Flamengo hoje os jogadores receberam folga. Vamos deixar as imagens no fundo aí enquanto a gente está passando para vocês. O Flamengo não divulgou, a Flá TV não divulgou imagens do jogo treino contra o Nova Iguaçu, onde o Flamengo perdeu por 4-3 para o Nova Iguaçu. Mas os destaques do Flamengo, se é que a gente pode ter destaque numa derrota, apesar de ser um jogo treino, foram o Yuri de Oliveira, que marcou 2 gols, o Yuri 10, que marcou 2 gols, e o outro gol marcado pelo Gianluca, né? Também um garoto que se destaca sempre aí. Mas o Flamengo perdeu de 4-3 para o Nova Iguaçu, e é uma das equipes que disputam o Carioca, né? E gera uma certa preocupação essa derrota, que foi acompanhada de perto pelo técnico Paulo Souza e sua comissão. E a gente tem também uma outra informação para passar para vocês da estrutura do Flamengo se tornando aliada do Rodrigo Caio, né? Com a sua alta confirmada neste sábado, o atleta Rodrigo Caio começou então a pensar em sua volta aos gramados e poderá contar com toda a estrutura do Ninho do Urubu. Isso acontece porque com a chegada do Paulo Souza ao Flamengo, novos equipamentos foram pedidos pelo treinador para que todos os atletas sejam ainda mais monitorados pelo departamento médico do clube, gerando assim um melhor acompanhamento não só do Rodrigo Caio, quanto de todos os outros atletas. A gente... confirmando aqui também o que a Isabelle Costa passou no S1 Live, que a programação que a gente trouxe, que seria até domingo, não teria folga, hoje não seria folga, que teria a primeira semana toda sem folga, houve uma mudança, segundo ela, tá? A mudança aí foi informada por ela, falando que o mesmo horário
mesmo horário também de treino sendo até as 8 da manhã, o técnico Paulo Souza e sua comissão técnica chegaram sempre 1 hora antes de todos os treinos, e eles ainda são os últimos, no caso, a deixarem o CT. Então a programação foi mudada, tem folga hoje e eles se reapresentam nesta segunda-feira no Ninho do Urubu, tá? A gente também teve aí o lateral Ramon desfalcando o Flamengo no jogo treino, e ele se tornou dúvida para a estreia do Carioca. Além do Ramon, que não participou do jogo treino da tarde passada, por conta de um problema que sentiu sozinho num lance, né, na coxa, João Gomes também foi o desfalque no jogo treino, tá? Pois foi poupado por desgaste. Não adianta você me perguntar o porquê que ele teve desgaste já, mas é isso, a informação que chega é que ele já teve aí um desgaste. A gente está falando aí também de saídas. Outro que se despediu foi o goleiro César, né? E o goleiro César parece que está indo para o Coxa, para o Coritiba. Tá tudo muito encaminhado, e ele deve ser anunciado em breve como novo goleiro do Coritiba, né? Vai defender as cores do Coxa Branca lá em Curitiba em 2022. Sobe o som pro Paulo Souza. Vamos ver o Paulo Souza. Vai! Vamos! Vamos! A galera gosta de ver os portugueses ali invocados no treino, né? O técnico do Flamengo cobrando os jogadores. Vamos acompanhar mais um pouquinho aí, ó. Dá uma olhada. Vem bem, forte! Isso! Mas joga! Temos que tentar aqui é que temos que tentar, não perde! Ok, vai! Vamos, chega lá! E é justamente o início do Paulo Souza que vem aí deixando todos surpreendidos, principalmente em Portugal, né? A imprensa portuguesa exaltando aí o início de trabalho dele. E a gente teve o portal Record de Portugal publicando o seguinte: Paulo Souza entrou com tudo nesta aventura ao comando do Flamengo. Uma das exigências que fez foi a introdução de um telão gigante no campo de treinos, um telão que permitirá análise instantânea e uma série de funcionalidades que o técnico considera essencial, né? Então, não é apenas a mídia brasileira e seus torcedores, mas a imprensa portuguesa também, né, exaltando. Ao Thiago Maia, que teve festa surpresa aí para comemorar a renovação com o Flamengo. Então, como eu estava falando, Paulo Souza aí, né, sendo muito comentado em Portugal e por esse início de trabalho no Flamengo. E a gente teve o Mundial de basquete, né? Na verdade, a taça intercontinental, né? A Copa Intercontinental do basquete, que é o Mundial definido, né? Confronto aí do Flamengo com o Lakeland Magic. E o jogo vai ser no dia 11 de fevereiro, no Cairo, Egito, tá? Então, o Flamengo enfrentando aí o Lakeland Magic, que é uma espécie de Orlando B, né? É o time B do Orlando, da NBA, o Orlando Magic. Então o Lakeland Magic enfrenta o Flamengo no confronto aí, no primeiro jogo aí do Mundial, né? Uma espécie de semifinal lá no Egito, né? No Cairo. Então a gente deseja toda a sorte aí pro nosso orgulho da nação, o basquete rubro-negro, se Deus quiser, conquistando, né, o bicampeonato mundial. O Flamengo aí, né, que busca esse título, ganhou o primeiro, se não me engano, lá em 2011 contra o Maccabi Tel Aviv. Eu estava no jogo, inclusive. Flamengo que já tem aí algumas ligas das Américas, ganhou agora recentemente e que busca aí, então, o bicampeonato mundial. A gente também teve uma declaração interessante do Djalminha, ex-jogador do Flamengo, sobre o Renato Gaúcho. Ele falou sobre a questão do Renato, que continuou curtindo as areias cariocas. Falou o seguinte: não posso falar muito do Renato, porque eu tenho que falar bem. Um cliente desses a gente não pode perder nunca. É freguês do Djalminha no futebol. No futebol ele está apanhando direitinho, Risos. É um bom pagador. Ele falou sobre o Renato ter ficado um pouco recluso, né? Um pouco resguardado. Tudo tranquilo, ele ficou um pouquinho recolhido, sabe que a pressão do Flamengo é grande, mas agora está na praia, jogando seu futevôlei, tirando foto, dando autógrafo. O torcedor não queria muito ele como treinador, mas reconhece tudo que ele fez pelo Flamengo como jogador, não só como treinador. É isso.
é isso. O cara, queira ou não, ele teve títulos pelo Flamengo também, e aos pouquinhos as coisas vão mudando, mas a pressão no Flamengo, como eu falei no início do vídeo, sempre é muito grande. Agradeço você aí que está com a gente até agora. Também aproveito aqui para trazer a informação do cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto para você que utiliza o cupom PAPA somente nas lojas online do nosso Mengão. A gente também avisa você que no comentário fixado e na descrição do Facebook, no comentário fixado do YouTube, tem o link aí para você buscar aí informações para a Copa do Mundo. Você que quer garantir presença na Copa do Mundo, entre em contato aí com a Outsider para você estar garantindo a sua presença na Copa do Mundo com o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. O link vai estar no comentário fixado e na descrição do Facebook. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, curte, compartilhe também, comente, jogue na sua página pessoal se você estiver no Facebook. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu!